Nós estamos finalizando a série hoje, Os que choram serão consolados. Hoje teremos o encerramento dessa série e para aqueles que desejam acompanhar ou perderam alguma pregação, é só ir ao nosso grupo, nosso YouTube, né? Nossa rede social do YouTube, que as pregações estarão lá. O nosso texto de hoje é Jeremias 31, de 23 a 34. Jeremias 31, de 23 a 34. Aproveito também, vocês que são aqui pela primeira vez, é uma honra recebê-los na igreja, são os nossos convidados, vocês podem ficar à vontade, se vocês gostarem podem voltar aqui, nós faremos sempre dando aquele abraço caloroso em vocês ali, e todos nós que estamos assistindo, sejam muito bem-vindos, vocês que estão assistindo pelas nossas redes sociais, sejam também muito bem-vindos, que esse momento seja de edificação para todos nós. Convido vocês a ler com reverência a palavra de Deus, Jeremias 31, de 23 a 34. Eu vou ler na versão NVI, mas vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês, mas eu vou passar aqui também no telão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Senhor de Israel: quando eu os trouxer de volta do cativeiro, o povo de Judá e de suas cidades dirá novamente: o Senhor o abençoe, ó morada justa, ó monte sagrado. O povo viverá em Judá e em todas as suas cidades, tanto os lavradores como os que conduzem os rebanhos. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Então acordei e olhei ao redor. Meu sono tinha sido agradável. Virão dias, diz o Senhor, em que semearei na comunidade de Israel e na comunidade de Judá, homens e animais, assim como os vigiei para arrancar e despedaçar, para derrubar, para destruir e trazer a desgraça, também os vigiarei para edificar e plantar, declara o Senhor. Naqueles dias não se dirá mais: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se mancharam. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Os dentes de todos aqueles que comer uvas verdes se mancharão. Então chegarão os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pelas mãos para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, meu Deus e Pai, eis aqui a Tua palavra, eis aqui a Tua igreja, Senhor. Te peço, Senhor, que Teu Espírito Santo haja livremente, nos dando entendimento, conhecimento, sabedoria, e que essa palavra, Senhor, haja livremente em nossos corações. Nós sabemos que a Tua palavra é aquela que tem escrito tantas coisas em nossos corações, e te pedimos, Senhor, que hoje não seja diferente. Nos guia segundo a Tua vontade. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quem já leu aqui o livro de C.S. Lewis, chamado As Crônicas de Nárnia? O livro. É porque o livro é sempre melhor do que o filme. Agora, quem assistiu o filme? Bom, maravilha. Para quem não conhece essa história, né, essas Crônicas de Nárnia, principalmente o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é o mais conhecido, ela é cheia de fantasia, mas com umas mensagens profundas. Ontem eu estava conversando com um amigo meu e ele falou que ele só descobriu que o Aslan era uma representação de Jesus Cristo quando ele terminou de ler o livro. Eu disse: ótimo que tu conseguiste perceber isso. Né? Espero que ele esteja assistindo. E foi uma conversa muito engraçada, muito boa,
a respeito disso. Então, ela é uma história cheia de fantasias, mensagens profundas, e é a história de irmãos, 4 irmãos que entram num guarda-roupa mágico e transportam essas crianças para um reino mágico, um reino completamente congelado, um reino encantado, e que lá existia uma feiticeira chamada Feiticeira Branca, que ela fez com que todo aquele reino chamado Nárnia ficasse congelado eternamente. Não existia Natal, não existia outra coisa a não ser gelo e desolação. Existiam os irmãos chamados Pedro, que era o irmão mais velho, aí vinha a Susana, Edmundo e a Lúcia, que era a caçula. Um deles, o Edmundo, que era o irmão o irmão mal-humorado. E aí vou fazer um parêntese, se você tem irmãos e não sabe quem é o irmão mais mal-humorado, então fica ligado, pode ser você. Fecha parênteses, vamos voltar para a história aqui, porque sempre tem um irmão mal-humorado. Edmundo, ele se alia à feiticeira, por orgulho e desejo de poder. Ele trai a sua família, ele se afasta do bem, mas mesmo depois dessa traição, o leão, que eu já falei que o nome dele é Aslan, ele vai tentar resgatá-lo, e o resgata, o chama de volta, o busca, o perdoa, e até morre por ele, no lugar dele. E depois da morte de Aslan, algo extraordinário acontece. O gelo começa a derreter, as árvores começam a florescer, a vida volta, a alegria retorna, o trono é restaurado, o que estava quebrado é restaurado, aqueles que estavam presos são libertos. E aí Nárnia vive um novo tempo. Assim como a esperança nasceu em Nárnia, meus irmãos, com a chegada de Aslan, o texto de Jeremias 31, que acabamos de ler, ele traz uma poderosa mensagem de esperança em meio à desolação, como nós temos pregado toda a série. Vemos como Deus, em sua graça, promete restaurar o que foi perdido e estabelecer uma nova aliança. Esse texto, ele ecoa a redenção que encontramos em Cristo Jesus. Nós vamos ver isso. Hoje eu quero te convidar a olhar com fé para esse Deus que transforma invernos em primaveras, que restaura o que foi quebrado, que nos oferece um recomeço, uma nova aliança, mesmo quando nós não merecemos, e nós sabemos disso. O tema dessa manhã vai ser a promessa de restauração e a nova aliança. Dividi esse texto em três pontos para facilitar o entendimento. Deus promete restaurar o que foi destruído, haverá um novo futuro, mas com responsabilidade pessoal, e Deus estabelece uma nova aliança. Está todo mundo aí comigo? Tranquilos? Então, vamos começar. Deus promete restauração. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: quando eu os trouxer de volta do cativeiro, o povo de Judá e de suas cidades dirá novamente: o Senhor abençoe, ó morada justa, ó monte sagrado. O povo viverá em Judá e em todas as suas cidades, tanto os lavradores como os que conduzem os rebanhos. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Então acordei e olhei ao redor. Meu sonho tinha sido agradável. Percebam, meus irmãos, que logo no verso 23, que apesar de Jeremias ser o interlocutor, não é ele quem está falando da boca dele. Nós já vimos isso, que aqui é o próprio Deus quem está falando através de Jeremias. O Senhor dos Exércitos. É Deus quem está falando. E o povo, a gente sabe que ele está em ruínas, exilado, longe da terra prometida, longe do templo, longe da comunhão com os irmãos, porque estavam todos sofrendo. A cidade de Jerusalém, que um dia foi chamada de morada da justiça, hoje ela estava completamente arrasada, estava em cinzas. Mas, se lermos com atenção, percebemos que também tem um tom de esperança, que o próprio Deus está falando. Ele diz: quando eu os trouxer de volta do cativeiro. Quando eu trouxer, em outra versão, talvez vocês tenham lido na Bíblia de vocês, quando eu restaurar a sorte. Deus está afirmando aqui
que Ele vai trazer de volta, que Ele vai restaurar, e esse momento de sofrimento, ele terá fim. Ele não vai ser eterno como o frio que a rainha branca achava que ia ter. O Senhor está trazendo aqui uma promessa clara de restauração. Eu vou restaurar o que foi quebrado. Para quem, meus irmãos, que vai ser esse momento de restauração? O povo, aqui o texto diz, para o povo de Judá e de suas cidades. Ah, Fábio, então é só para o povo de Judá e para as suas cidades? Nós vamos ver que o texto ele vai progredindo para algo muito maior do que apenas para o povo de Judá e das suas cidades. Então, essa promessa, ela seria só para o Reino do Norte? Não. Alguns estudiosos dizem que essas suas cidades já indica o caminho que Deus está falando para todo o povo de Israel, para todo aquele povo que antes era povo do norte e povo do sul. E ao falar em bênção, essa frase, o Senhor te abençoe, ó morada justa, ao monte sagrado, é uma referência a uma antiga bênção sobre o povo, semelhante àquela registrada em Números 6, 24 a 27, que diz: diga a Arão e aos seus filhos, assim vocês serão abençoados, ó israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Essa bênção, meus irmãos, como nós vemos aqui, ela vem do próprio Senhor, que descreve um lugar justo e santo. E nós sabemos qual é o verdadeiro lugar de descanso de todo esse povo, um lugar justo e santo. É nos braços de nosso Senhor Deus. É o Deus da bênção. Essa, meus irmãos, não é uma promessa baseada na bondade do povo. Essa não é uma promessa baseada porque aquele povo era bonzinho. Não, isso é uma promessa baseada na fidelidade do povo de Deus, porque Deus era fiel ao seu povo. Dá para nós percebermos que não é o povo que muda primeiro, para depois Deus mudar. É Deus quem restaura primeiro, pela sua graça soberana, e transforma corações. É a pura graça de Deus, nós podemos ver isso já nesses primeiros versos. É o Deus da aliança que, mesmo após o juízo, mesmo após ter tudo isso acontecido, Ele continua fiel à sua palavra, Ele continua fiel ao seu povo. Não é mérito do ser humano, mas é do próprio Deus, o amor eletivo e misericordioso que Ele tem por nós. E por aquele povo também, claro. Assim como para conosco, Ele nos chama primeiro. Nós sabemos que Deus, muitas das vezes, fala aos nossos corações, e quem é crente, não nasceu no lar crente, parece que isso é muito mais forte, esse chamado. Nós temos certeza e convicção daquele chamado, quando Deus fala conosco e nos traz para junto dEle. É o próprio Deus que tem amor pelo seu povo, por aqueles que Ele já escolheu. No verso 24, o texto diz: o povo viverá em Judá e em todas as cidades, tanto os lavradores como os que conduzem os rebanhos. Jeremias agora ele transmite àqueles que o ouvem uma imagem concreta de como será o tempo após isso, né? Após o cumprimento da promessa. A vida ela vai voltar a ser normal. As pessoas vão cuidar dos seus gados, as pessoas vão plantar, elas vão viver em paz, elas vão colher, vão viver tranquilamente. Não será mais aquele mundo gelado. Aquilo que parecia perdido para sempre, a rotina, o chão de terra, os sons dos campos, a normalidade da vida, Deus diz: ei, eu vou trazer de volta. Aguardem. No verso 25, ele ainda aprofunda isso. Ele diz: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Agora nós vemos, meus irmãos, que Deus ele vê o cansaço daquele povo. Deus ele não é um Deus que simplesmente ignora todas as coisas. Ele vê o povo enfraquecido, sofrendo e, vocês vão sofrer mais um pouquinho. Não. Ele ouve
as orações, ele vê o cansaço do seu povo, ele vê que aquele povo está exausto espiritualmente, está emocionalmente enfraquecido. E ele declara: sou eu quem satisfaz, sou eu quem sacia, sou eu quem restaura o que está quebrado. Essa fala nos remete, meus irmãos, imediatamente às palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 11, 28 a 30, que diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre você o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muito bem. Glória a Deus, meus irmãos. A promessa de Deus aqui para Israel, cansado e destruído, é a mesma que Cristo oferece a todos nós hoje. Um descanso para aquele que está fisicamente cansado. Um descanso também para a nossa alma. Deus não é indiferente à fadiga, Deus não é indiferente à sua oração. Se você pensa que você está orando de joelhos, em pé, seja o que for, porque eu não sei orar, Deus não está ouvindo a sua oração. Ele ouve e Ele age, Ele visita, Ele restaura. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos. No verso 26 lemos: então acordei e olhei ao redor, meu sono tinha sido agradável. Esse trecho sugere que Jeremias está despertando da sua experiência de revelação. Provavelmente não sono literal, alguns escritores dizem que ele estava dormindo, outros dizem que não há um consenso a respeito disso. Se ele estava fisicamente dormindo, mas é certo que a sua consciência foi levada, e foi levada a enxergar um futuro que Deus estava mostrando para ele. Essa visão, diferente das outras que Jeremias recebeu, trouxe doçura à sua alma, alívio e esperança. Nós sabemos, pelos textos que nós já temos estudado, temos lido, que em Jeremias 20, de 7 a 10, por exemplo, Jeremias está contrariado, porque todas as vezes que Deus falava com ele, Deus dizia para ele que ia ser ruim, que ia massacrar o povo, que ia ter desolação. Ele mesmo diz aqui, Senhor, tu me enganastes, eu fui enganado, sou ridicularizado o dia inteiro. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. A tua palavra trouxe-me insulto e censura. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece. Então, as palavras que Deus levava para Jeremias nem sempre eram boas, mas nesse caso foi diferente. Foi a primeira vez, depois de muito tempo, que Jeremias pôde dizer: meu sono foi doce, foi agradável acordar. Foi tão doce que parece que ele estava sonhando na presença do Senhor naquele momento, porque ele diz assim: olhei ao redor. Essa expressão dá a ideia de um despertar de consciência, e que ele olhou ao redor e percebeu: será que eu estou vivendo isso? Não, eu ainda estou nesse inverno, eu ainda estou nesse gelo congelante, eu ainda estou nesse lugar de sofrimento. Porém, meus irmãos, ao ver tudo aquilo que Deus tinha mostrado para ele, o coração dele se acendeu de esperança. Porque Deus tinha prometido algo muito melhor e muito maior. E ele sabia que era o próprio Deus quem estava falando com ele. Não foi um sonho, não foi apenas um devaneio. Ele tinha certeza, porque ele já tinha sido visitado por Deus várias e várias vezes. Ele conhecia o Deus que ele servia. E mesmo ainda vivendo nesse presente difícil, Jeremias encontra consolo no fato que o futuro será glorioso. Isso traz paz ao seu coração, isso adoça o seu sono. E para nós hoje, isso nos ensina que a esperança futura prometida por Deus é suficiente para sustentar as nossas almas, mesmo em tempos de exílio, mesmo em tempos de dificuldade, mesmo em tempos de provação. Meus irmãos, eu tenho certeza que vocês, assim como eu, em alguns momentos das nossas vidas, nós nos sentimos cansados, desanimados, longe da comunhão de Deus. Nós adotamos até no nosso pequeno grupo a expressão que nós nos convertemos todos os dias, porque
há esperança. Apesar de nós sentirmos todo esse cansaço, todos esses momentos de dificuldade, de decisões difíceis, mas nós sabemos que Cristo é o Senhor que pode mudar tudo isso. E esse texto, ele fala sobre isso. Somente Deus recebe toda a glória, somente Deus que pode fazer todas essas dificuldades que nós temos no nosso dia a dia serem mudadas. Às vezes demora para nós, mas é necessário que aprendamos com aquilo. Aprendamos com o caminho que está sendo trilhado. Aprendamos com tudo que Deus tem tentado nos ensinar. E é justamente o que está sendo apresentado aqui. E aí nós entramos no segundo ponto. Haverá um novo futuro, mas com responsabilidade pessoal. O texto diz: virão dias, diz o Senhor, em que semearei na comunidade de Israel e na comunidade de Judá, homens e animais, assim como os vigiei para arrancar e despedaçar, para derrubar, destruir e trazer desgraça, também os vigiarei para edificar e plantar, declara o Senhor. Naqueles dias não se dirá mais: os pais comerão uvas verdes e os dentes dos filhos se mancharão. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Os dentes de todos aqueles que comer uvas verdes se mancharão. A expressão virão dias, ou como nós vemos em outras traduções, eis que vem dias, enfatiza a certeza do que está sendo anunciado. Não há dúvidas, meus irmãos, aqui, mas há uma afirmação profética da realidade que virá, do porvir. Nessa época, o povo não sabia exatamente quando essas promessas seriam cumpridas. O tempo, no texto que nós lemos, ele não é revelado, mas eles confiavam na veracidade da promessa. Essa veracidade, essa promessa, ela era inquestionável. Aqueles que, pela fé, criam na palavra de Deus, poderiam descansar plenamente, porque sabiam que essa palavra se cumpriria. O Senhor agora, ele usa uma imagem de uma plantação para descrever a restauração do seu povo. Semearei a casa de Israel. O povo que antes ele tinha sido arrancado como uma videira cortada, agora ele será plantado novamente e cuidadosamente com raízes profundas. Essa não é uma restauração, meus irmãos, superficial ou momentânea, mas uma reconstrução orgânica que começa na terra, no ventre e no futuro dessa nação. E quem será plantado? Lembre-se que nós falamos no verso 24, a menção de Judá e todas as suas cidades, agora se confirma com clareza no verso 27, ao incluir Israel e Judá. Ou seja, a bênção futura atinge todo o povo de Deus. Não mais só Israel, não mais só Judá. A aliança restaurada não será limitada a uma parte daquela população, ou uma parte daquela nação, ou uma parte daquelas pessoas que estavam ali, da casa de Israel. Não, envolverá toda a comunidade da aliança. E é importante nós entendermos isso logo agora. Toda a comunidade da aliança. Todos nós, meus irmãos, assim como aquelas pessoas, serão reunidas novamente sobre os cuidados do nosso Senhor. A menção aqui de homens e animais aponta para uma restauração total de vidas. Deus não está apenas trazendo o povo geograficamente para aquele lugar, mas vai restaurar a vida em todas as dimensões, famílias, comunidades, plantações, rebanhos. É a imagem, meus irmãos, de um novo Gênesis, um novo Éden, um novo começo. No verso 28, temos uma conexão direta com o chamado de Jeremias, que está em Jeremias 1, 10 e 12. Ele usa os mesmos versos: arrancar, despedaçar, derrubar, destruir, e agora acrescenta: também os vigiarei para edificar e plantar. Isso mostra, meus irmãos, que o mesmo Deus que trouxe o juízo sobre aquele povo, é o mesmo Deus que ele não nega o juízo. Ele sabe que ele trouxe aquele juízo sobre aquelas pessoas, mas ele assume como parte da sua justiça. Mas agora ele declara que o tempo da reconstrução chegou. Isso nos ensina algo muito valioso sobre o caráter de Deus.
o Deus que julga com justiça, é o mesmo Deus que cuida com graça. E Ele tem um zelo todo especial para nos disciplinar, mas também para nos restaurar. Em outras palavras, Deus não abandona as obras de suas mãos. Deus não abandona o povo que Ele escolheu. Além disso, se você se sente vivendo em um tempo de disciplina de Deus, ou como os crentes gostam de dizer, nós dizemos, né? Eu estou no deserto. Pergunte-se, ou pergunte a Ele: Senhor, o que eu preciso aprender? O que o Senhor está tentando me ensinar? Por que eu estou passando por isso? Orem, meus irmãos. Deus, Ele vai responder. A disciplina, como nos lembra Hebreus 12, é a prova de que somos filhos amados. Hebreus 12, 6-7 diz: Pois o Senhor disciplina a quem Ele ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos que nós somos. Pois qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Só aquele filho que o pai não quer disciplinar. Não é verdade? Este é o Deus que se revela nas páginas de Jeremias, um pai zeloso pela sua palavra e cuidadoso com o seu povo. Ele disciplina porque ama, e Ele restaurará porque Ele é fiel. E então, meus irmãos, nos versos 29 e 30, o Senhor trata de algo muito importante. Naqueles dias não se dirá mais: os pais comerão uvas verdes e os dentes dos filhos se mancharão. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Os dentes de todos aqueles que comer uvas verdes se mancharão. Ele começa com uma expressão naqueles dias, não é verdade? Referindo-se ao tempo de restauração, como nós já vimos, em que diz: não se dirá mais: os pais comerão uvas verdes e os dentes dos filhos se mancharão. Aqui no Maranhão, a gente tem um ditado diferente desse. Não sei se vocês conhecem, mas tem um ditado que diz assim: papagaio come milho e periquito leva fama. Não é? Não sei se vocês conhecem esse. Eu sou o que gosta de ditados, enfim. É exatamente isso, meus irmãos, que o povo está falando aqui. Nós estamos no exílio. Sabe por quê? Porque os nossos pais pecaram. Essa mesma expressão, ela acontece lá em Ezequiel 18:2. E o significado é justamente esse: uma sensação de injustiça. Como se o povo estivesse pagando pelos pecados dos seus pais apenas, ou dos seus antepassados. Eles negam os seus próprios pecados. Eles negam as suas próprias iniquidades, as suas próprias falhas. Mas o significado, se vocês prestarem atenção, vai muito além disso. O significado disso quer dizer: Deus errou, Deus está errando, Deus está nos punindo e nós somos inocentes. Percebem isso? Vocês conseguem perceber isso? Os caminhos do Senhor, eles não são corretos. O povo culpava a Deus por punir erroneamente o seu povo. Havia um espírito de hipocrisia. O povo se recusava a olhar para si mesmo, para as suas próprias iniquidades, não dava ouvido aos profetas. Os profetas tinham avisado, mas eles não queriam saber, e agora eles acham que eles estão passando por aquilo por causa dos seus antepassados, por causa dos seus pais. Eles não conseguiam enxergar as culpas deles mesmos. Algumas vezes nós somos assim também. A gente acha que as pessoas fazem coisas para a gente que nós não temos culpa nenhuma e tudo acontece conosco. Nós somos vítimas. Mas será mesmo? Será que uma autoanálise não refletiria melhor a nossa atual situação? Porém, naqueles dias, isso não seria mais motivo de queixa. O povo finalmente reconhecerá os seus próprios erros naqueles dias. E não mais tentará se justificar, lançando a culpa das suas iniquidades sobre Deus. O verso 30, o Senhor responde claramente a essa lógica vitimista. Cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Os dentes de todo aquele que comer uvas verdes se mancharão.
Aqui Deus, ele rejeita completamente essa forma definitiva de uma mentalidade passiva. Ele afirma que cada indivíduo será responsável por seus pecados. A ideia de responsabilidade pessoal é colocada aqui em primeiro plano. Nós percebemos isso. O povo não mais dirá que o provérbio estava errado ou eles estavam sendo injustiçados. Isso não elimina a noção de solidariedade coletiva tão presente no Antigo Testamento, mas estabelece com clareza que diante de Deus, cada pessoa prestará contas de sua própria vida. A restauração futura não será recebida por mera herança, não será automática. Cada um deve crer, cada um deve obedecer e cada um deve andar nos caminhos do Senhor. Essa mudança, meus irmãos, aponta para algo muito maior, que é o que vamos tratar a partir de agora, o tempo da nova aliança, onde a fé será pessoal, a lei será escrita no coração e cada crente terá acesso direto ao próprio Deus. Então Deus estabelece uma nova aliança. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como uma aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pelas mãos para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles. Diz o Senhor, essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei dos seus pecados. No verso 31, a frase introdutória, estão chegando os dias, ou eis aí vem dias, diz o Senhor, é a mesma expressão que ocorre no verso 27, que aponta para um período que o Senhor irá fazer, irá restaurar, como nós já vimos isso. Novamente, o tempo que acontecerá isso, a gente não tem noção, não é falado aqui. E então, chegamos a um versículo chave da nossa pregação de hoje, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Meus irmãos, essa é a única referência, prestem atenção a essa informação, é a única referência no Antigo Testamento que fala sobre a nova aliança. É a mais importante de todo o livro de Jeremias e é a mais importante em todo o Antigo Testamento. Sem dúvidas, é o mais importante. Depois de anunciar, como nós vimos, a restauração da terra e a responsabilidade pessoal, agora Deus revela o ponto central dessa nova realidade, que será uma nova aliança. Pelas lentes daqueles que receberam a profecia, quando essa nova aliança for estabelecida, indicaria que não existiria mais a casa de Israel e nem a casa de Judá. Existia um consenso comum naquela época que, ao ouvir essas palavras de Jeremias, todos interpretavam que essa restauração trazia uma unidade aos dois reinos, apenas. E esses dois reinos se tornariam um só reino. Contudo, vemos a seguir que essa aliança, ela tem uma abrangência eterna. Essa abrangência, ela é muito maior do que aquelas pessoas imaginavam. O verso 32 diz, não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pelas mãos para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esse texto ele é muito interessante, pois todos nós sabemos que Deus fez uma aliança com Abrão, ou com Abraão, na realidade. E nós que estamos estudando Gênesis, né, nossas pequenas bases, nós vemos isso detalhadamente, ou veremos isso detalhadamente, dependendo de quem está na frente ou não, nós veremos isso detalhadamente no capítulo 17, que é uma aliança fundamental. Mas como eu gosto de dar spoiler, né, eu vou ler um pedacinho aqui para a gente poder entender melhor o contexto do texto. Estabelecerei, Gênesis 17, 7, estabelecerei a minha aliança
como aliança eterna entre mim e você e a sua futura descendência, por todas as gerações, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Esta é a chamada aliança abraâmica, onde Deus prometeu a Abrão que através dele faria um povo, teria uma terra e seria uma aliança eterna. Uma aliança eterna. Essa promessa, meus irmãos, ela tem ecoado até os dias de hoje. Não foi para aquele povo somente. Nós vivemos isso. Nós sabemos que Deus é apenas um. Ele não prometeu para depois ele desprometer. Ele não é homem para mentir. Ele é Deus, nosso Senhor. O tempo passou naquela época, o povo cresceu, foi para o Egito, saiu do Egito, chegou ao Sinai, e lá Deus estabelece uma nova aliança com Moisés, baseado na lei escrita em tábuas e na obediência de um povo. É exatamente essa aliança mosaica que Deus menciona aqui, que foi quebrada em Jeremias 31, 32, que diz: quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles. Meus irmãos, que verdade dolorosa. Deus sempre foi fiel. Ele prometeu e Ele diz que pegou nas mãos daquelas pessoas e levou e trouxe e guiou. Mas sabe o que eles fizeram? Quebraram a lei repetidamente. Agora em Jeremias 31 surge essa promessa gloriosa: farei uma nova aliança. Mas eu quero que vocês entendam isso, meus irmãos. Essa nova aliança não anula a aliança de Abraão, porque ele falou que era eterna. Pelo contrário, é o cumprimento pleno da aliança abraâmica. Lá em Gênesis 17, 7, ele fala que ela não poderia ser mudada, ela era eterna. A nova aliança, anunciada aqui em Jeremias, é o caminho que Deus mesmo preparou para cumprir essa promessa eterna. E isso acontece não por meio da lei escrita em pedras, mas através do próprio Jesus Cristo, o descendente prometido, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Como Paulo diz lá em Gálatas 3,16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se fosse falando a muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de Cristo. O verso 33 fala: essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. É interessante que muda, né? Depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Veja, meus irmãos, que agora o texto se refere não apenas à comunidade de Israel, mas toda a casa de Israel, indicando positivamente a união de todos os povos, que é o que a gente já tem trabalhado aqui. Não há mais dúvida alguma de quem é esse povo da aliança. Esse povo da aliança é todo aquele povo que crê em Deus como Senhor e Salvador da sua vida, e que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esse é o povo, e é um só povo, e será uma só terra prometida. Aparentemente, o tempo muda aqui em Jeremias, não fala mais de virão dias, como eu citei agora, né? Mas agora ele diz, depois daqueles dias. É bem provável que esteja indicando aqui o texto, um tempo em que todo esse povo será restaurado, quando o povo será reunido, não apenas geograficamente, mas espiritualmente transformado. Ou seja, isso está apontando para a volta de Cristo. O texto continua: porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Esta é uma obra, como nós podemos entender aqui, se é no íntimo, ela é interna, espiritualmente e transformadoramente maravilhosa.
Deus mesmo escreverá as suas leis nos nossos corações. A obediência agora brotará do interior, não será mais apenas por uma exigência exterior. O próprio Deus está propondo uma mudança necessária na natureza do ser humano, na natureza do povo, que agora o povo será capaz de obedecer de uma forma diferente. Porei a minha lei no seu íntimo. Essa declaração ela é transformadora, meus irmãos. Não se trata mais de uma lei externa gravada em pedras, que essas pedras frias que o tempo poderia apagar. Não é apenas uma lei que era transmitida de pais para filhos, não. Ou por tradição familiar, não. Agora, a própria essência da vontade de Deus será implantada em nosso ser mais profundo. Sua verdade não será apenas ouvida com os ouvidos, mas será ecoada em nossos corações. Tratando-se de parte integrante do nosso corpo, de nossa vida, da nossa alma e da nossa existência. Em Cristo, essa promessa se cumpriu plenamente, como revela em Romanos 10:4, que diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Jesus não apenas cumpriu perfeitamente toda a justiça da lei, sendo o único capaz de fazê-lo, mas se tornou a própria encarnação da lei divina em nossa humanidade. Eis a maravilha, meus irmãos, da nova aliança. O próprio Cristo, através do Espírito Santo, habita hoje em nós, não como um conjunto de regras a serem seguidas, mas como uma vida transformadora que flui do nosso interior. Como Paulo exclama: Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em nós, entre Deus e o seu povo. No entanto, a promessa de Deus em Jeremias 31 ecoa esse despertar da primavera em Nárnia, após o sacrifício de Aslan. E nós podemos ver claramente esse Aslan sendo Cristo nas entrelinhas do texto de C.S. Lewis. A nova aliança, assim como a morte e a ressurreição de Aslan, traz consigo a promessa de restauração, um novo coração, um conhecimento íntimo de Deus. Portanto, assim como os filhos de Adão e Eva encontraram em Aslan a redenção de um novo tempo, nós, pela fé em Jesus Cristo, o mediador da nova aliança, somos chamados a viver essa primavera espiritual. Nós somos chamados a isso, meus irmãos. Que a promessa da restauração, a responsabilidade que brota em nosso coração, transformado, o conhecimento pessoal que nós temos de Deus, que nós temos buscado, o perdão abundante desse Deus tão maravilhoso, essas marcas que Deus tem deixado em nós, em nossas vidas e na nossa igreja, elas possam estar hoje presentes aqui em toda a nossa vida. Eu trouxe ainda uma frase final, meus irmãos. Esse escritor, Mateus Hermon, no livro Jeremias, A Esperança em Tempo de Crise, diz: a mensagem de Jeremias não é apenas sobre juízo, mas uma flecha apontada para Cristo. E é isso que nós vemos nesse texto, uma flecha apontada para Cristo. Mesmo no meio do juízo, mesmo em toda a dor do exílio, Deus estava presente, assim como nós. Tenhamos fé, meus irmãos. Um dia tudo isso vai mudar. Um dia tudo isso vai acabar. Nós esperamos que seja breve. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, que a Tua palavra, Senhor, ela transforme os nossos corações. Assim como a Tua palavra diz que o próprio Deus escreveria em nossos corações. Cremos assim, Senhor. Cremos que Ele está presente hoje aqui, que Teu Espírito Santo agiu livremente em nós, pôde trazer esperança a tudo aquilo que nós temos passado por dificuldades. Nós Te amamos, Senhor, Te adoramos por isso. Louvamos o Teu nome
E mesmo, Senhor Deus, nas dificuldades, nós sabemos que temos algo a aprender de Ti. Te pedimos, Senhor, nos ensina. Nos ensina. Precisamos ser ensinados porque somos filhos amados. E cremos, Senhor Deus, que se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Te pedimos que o Senhor abençoe essa igreja, Pai, e nos conduza sempre dentro do Teu caminho, para que a gente não se perca. Louvamos o Teu nome, em nome de Jesus te agradecemos. Amém.